TV Artilheiro. Boa noite, Rogério. Parabéns pela vitória. Eu queria te fazer uma pergunta sobre até uma questão de pré-jogo, porque você ia enfrentar um time como o Avaí, que vinha na degola, vinha numa pressão muito grande, porque existia a necessidade de vencer aqui dentro da casa dele para continuar sonhando, somar pontos, para continuar saindo da zona de rebaixamento. Eu queria saber se em algum momento, numa preleção sua, você chegou a bater um papo com o jogador em relação sobre aproveitar a ansiedade do time do Avaí em algum momento, em saída de bola, e fazer com que o Fortaleza tivesse mais posse de bola para enervar. Teve algum papo nesse sentido? E outra questão, em relação a essa vitória, o time já pode sonhar com alguma coisa a mais, ou é importante manter os pés no chão? Não, nós tivemos o nosso plano de jogo, como a gente sempre traça, o mesmo esquema de jogo, sempre com muito respeito. Eu assisti o jogo inteiro do Avaí contra o Palmeiras, e foi um jogo disputadíssimo, e isso antes mesmo da chuva já foi um jogo disputado. Contra o Inter aqui, apesar da expulsão muito cedo, o Avaí também se portou bem, até sofreu gol por volta dos 30 minutos, né? Contra o São Paulo, né, jogou com um a menos desde os 22 minutos do primeiro tempo e deu muito trabalho ao São Paulo. Então, assim, o problema é que quando a fase ela não é boa, é mais difícil para o atleta se manter concentrado, o próprio torcedor se afasta um pouco do estádio, mas nós jogamos na cabeça que nós precisávamos da vitória hoje, porque o Avaí, mesmo com a vitória, ficaria numa situação ainda longe, né, de sair desse momento do fim da tabela. E nós precisaríamos muito desses pontos para manter vivo o nosso sonho de permanecer na Série A. Então, era uma grande oportunidade que a gente tinha, mas não, em momento algum, eu acho que a equipe do Avaí, uma boa equipe, tinha dúvida se vinha com 3 zagueiros, se vinha com uma linha de 4. É uma ótima equipe, só que quando a fase bate pesado, é mais difícil você sair. Sonha com alguma coisa a mais, não? No nosso sonho é o próximo jogo contra o Atlético, um confronto direto, os dois times com 35 pontos, né? Dentro da nossa casa, contando com o apoio da nossa torcida, para a gente tentar uma vitória, porque seria aí fantástico para a gente se a gente conseguisse essa vitória. Mas sabemos da dificuldade que é vencer o Atlético, mas nosso sonho ele mantém dentro do nosso planejamento, que é vencer, conquistar pontos o mais rápido possível, para não chegar nas últimas rodadas brigando por uma vaga em manutenção na Série A, tentar conquistar isso antes. Mas o nosso projeto, desde que foi montado esse time, foi dentro de todas as dificuldades orçamentárias, distância, viagem que a gente percorre pelo Brasil inteiro, era tentar fazer o Fortaleza ficar na Série A. E continua sendo o nosso objetivo. Rogério, Jorge Júnior, aqui da Rádio CBN Diário. Esse foi o jogo que você escolheu para poder poupar também os jogadores, já analisando o Avaí, já que poupou alguns jogadores, 3 jogadores pelo menos, tinha o desfalque do Felipe? Eu não poupo jogadores, eu coloco sempre o melhor time fisicamente que eu tenho. Eu não tenho a condição de um Flamengo de ter 4 jogadores à frente que são jogadores que já rodaram o mundo ou que jogadores que estão no ponto mais alto da carreira. É um estilo diferente de jogo. Eu não posso querer confrontar uma equipe como o Palmeiras dentro do estilo dele, dentro do Flamengo, o próprio Grêmio dentro do estilo dele. Então nós temos o nosso estilo de jogo que contrapõe a qualidade técnica, a armação. O nosso estilo de jogo é de força, de velocidade, atacando sempre, consistente. É um jogo coletivo. Se um falha, o esquema ele acaba estourando atrás. Então é uma consciência dos 11 caras cada vez que estão dentro do campo. E eu escolho sempre aqueles que eu vejo que podem render melhor fisicamente. E para mim, vou ser sincero com vocês, titular, reserva não existe no meu time. Titular é o cara que joga. Não, tem times que não trocam. Não, nós trocamos, nós temos aí um grupo de quase 30 jogadores, dos quais 18, 20 vêm sendo bastante utilizados. Eu tenho um jogo daqui, que horas são agora? Já é umas 10 da noite? Não sei. Daqui menos de 60 horas, 59 horas, eu tenho uma viagem para fazer, 3.000 e tantos quilômetros para rodar, um dia inteiro. Amanhã nós chegamos meia-noite em Fortaleza, para só descansar sexta e jogar no sábado. E eu posso, de novo, me dar o luxo de colocar, de repente, novos jogadores e continuar
Se não na frente, que as opções são um pouquinho mais escassas, e tem o Edinho, que não pode jogar por força contratual contra o Atlético, o Oswaldo com lesão, provavelmente também não possa, mas eu troco o máximo de peças, tenho o máximo de energia que eu posso. Aliado à energia que o torcedor passa para a gente acaba acreditando que é possível vencer jogos contra equipes que são consideradas maiores que a nossa. Rogério, você veio de 2 jogos assim que foi muito fácil ver o quanto é evidente esse trabalho de poder de recuperação do Fortaleza, né? Que foi no jogo contra o Grêmio, a virada de 2-1, e aquele empate contra o Cruzeiro, que há quem diga que foi heróico, né, no caso. Eu acho. E aí eu faço a pergunta para você, aí você chega aqui depois de um jogo como esse, essa história de saber sofrer, que se fala muito na imprensa e tal, isso não é balela, ou isso é muito sério mesmo, essa questão, e aí hoje, contra você não sofreu, foi bem melhor em relação aos dias anteriores. Mas eu acho que não é que a gente sabe sofrer, a gente luta pelo objetivo que a gente quer. Nós sabemos que nós não podemos ser campeões brasileiros quando a gente entra no campeonato. Nós sabemos que o título brasileiro para nós está na permanência na Série A. Assim como o Avaí desejava quando entrou, assim como o CSA deseja quando entra, assim como a Chapecoense desejava, ou até a Chapecoense podia pensar mais alto, né, pelos 5 anos de história na Série A. Então, o nosso título é esse. Nós temos a chance no Campeonato Cearense, nós temos uma briga na Copa do Nordeste contra a Bahia, contra a CSA, contra a Vitória, contra equipes que estão na Série A. E aí é onde a gente pode tentar, que já é difícil bater campeão. E aqui o nosso campeonato é esse. Quiçá poder disputar, quem sabe, fazer o Fortaleza chegar um dia a disputar uma competição internacional. Esse é o nosso título. E o nosso maior título, para ser sincero, é a nossa torcida. Quando você vai no Castelão, se você for cobrir um jogo no Castelão, aí é o maior título que a gente tem, é cada oportunidade que a gente tem de criar a atmosfera que a gente cria dentro do Castelão. O maior título que a gente tem, que o Fortaleza tem, é a sua torcida. Rogério, no intervalo do jogo, percebi ali atrás, tu voltou conversando com o Edinho e falando sobre o corredor, que o time estava dando muito espaço no corredor. Esse é o teu estilo também, durante o jogo, no intervalo, tudo, tentar arrumar a equipe? Estava vendo uma coisa que ninguém estava enxergando, por exemplo? Não, acho que todos estavam enxergando os defeitos do nosso time. O problema é que nós fizemos um gol numa bola parada, né, um gol até acho que um dos mais bonitos aí do campeonato, feito por um zagueiro que é mais vigor físico, né, do que qualidade técnica, que é o Paulão, que vem sendo muito importante. Só que paramos de jogar. O contrário do que você tem que fazer quando você faz o gol, você tem que fazer o segundo. Porque é a hora que o momento que desequilibra o adversário, né, psicologicamente ele está abalado, você tem que jogar para fazer o segundo. Mas daí a gente começa a dar bobeira, perde bolas, o adversário começa a criar oportunidades e fica, parece que visível que você vai sofrer o empate. E a nossa, acho que sorte, entre aspas, foi depois do empate ter feito o gol 2 minutos depois, talvez, não sei. Foi isso que mudou o jogo. Porque senão talvez teria um final diferente. O jogo você não pode dar chance ao adversário. O Avaí estava na corda, você tem que bater, fazer o segundo gol, bater, fazer o terceiro gol. Porque aí você pode ter a condição, como no final do jogo, de trabalhar a bola, de manter posse de bola. E nós não fizemos isso no momento certo. O momento do primeiro gol era o momento de continuar agredindo. Mas não sei por que nós paramos de agredir o adversário, automaticamente o adversário cresceu em cima do Fortaleza. TV Artilheiro.